Olá, bom dia meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Ontem lemos o capítulo 1 de Gênesis, hoje vamos ler o capítulo 2 e 3. O capítulo 2 faz aqui um detalhamento de algumas coisas que foram narradas no capítulo 1, e o capítulo 3 fala da queda, quando Adão e Eva infelizmente desobedecem a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quero fazer um comentário aqui desse capítulo 2, no verso 3, você vê que Deus abençoou o dia de sábado, o dia do descanso. Deus não precisa descansar, a palavra do Senhor diz que é inescrutável o seu entendimento, ele não se cansa, não se fatiga, mas Deus fez isso para nos dar o exemplo. E é o único momento da narrativa da criação que não fala tarde e manhã do dia 7º, apenas fala o dia 7º, o dia do descanso, e deixa claro que Deus o santificou, também nele descansou de toda a obra que realizou, ok? Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse verso 7 é maravilhoso, meus irmãos. Você vê que do pó da terra, Deus fez a cada um de nós, fez o ser humano, fez toda a humanidade, e o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Isso faz do homem, do ser humano, a total diferença sobre todos os demais seres da criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum deles recebeu esse fôlego de vida que nos torna alma vivente, com capacidade de nos relacionarmos com Deus, adorarmos o seu nome, de termos a nossa vida diante do Senhor e vivermos para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mais um detalhe que quero chamar a sua atenção. Você vê que nessa parte agora que lemos, fala de 4 rios que irrigavam o jardim do Éden, e isso não dá para nós termos hoje uma precisão da localização geográfica da onde teria sido o jardim do Éden. Há muitas especulações, os estudiosos são bem divergentes com relação à localização do Jardim do Éden, embora hoje tenhamos ali na região do Iraque o rio Tigre e o Eufrates, são ainda rios com esses nomes que são conhecidos, mas os demais rios citados aqui, Pison e Havilá, não existem e não dá para saber onde eles estão localizados ou onde foram. Só dá para a gente saber que Éden significa local de muitas águas. Por isso, o próprio texto aqui mostra que esse jardim maravilhoso que o Senhor criou e nele colocou o homem e a mulher era regado por muitas águas, 4 rios que afluíam e cercavam esse jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Também aqui no verso 18 eu quero chamar a sua atenção que em toda a narrativa da criação, esse verso 18 é o único momento em que Deus usa a expressão não é bom. Até aqui, cada dia da criação, Deus dizia: e viu Deus que tudo que havia feito era bom. Quando criou o homem e a mulher, o texto lá do capítulo 1, verso 31, você se lembra? Deus diz: e viu Deus que ficou muito bom quando o homem e a mulher foram criados. Mas agora Deus olha para Adão, ele na sua solitude, e o próprio Deus identifica e percebe que não é bom que o homem esteja só. Por isso fez para o homem uma ajudadora idônea. A mulher jamais foi criada para ser escrava do ser humano, jamais foi criada pelo Senhor como um ser inferior, absolutamente, mas idônea, com toda a capacidade, com toda condição de valor, toda condição intelectual, de capacidade, para junto com o homem, ambos poderem cuidar, cultivar e administrar toda a criação. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E agora no verso 24, essa determinação do Senhor, que nós repetimos tanto nas celebrações de casamento e que é uma verdade. Deus instituiu a família, Deus criou homem e mulher, Deus planejou para que uma família constituída de um homem e de uma mulher, e Deus aqui já deixa claro que aquilo que Deus uniu, ninguém o deve separar. E Deus planejou que homem e mulher se tornassem uma só carne, numa união indivisível, indissolúvel, apenas separado pela morte. E que Deus abençoe para que nós possamos continuar defendendo a família, o modelo bíblico de família que é heterossexual, homem e mulher, e possamos cada vez mais defender o casamento, lutar pelas nossas famílias, que nada nem ninguém venha separar um casal, mas possamos sempre viver juntos para a glória de Deus. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Olá, e aí, o que você achou desse nosso vídeo? Foi bênção? Então eu quero pedir que você deixe um comentário aí, o que você achou das imagens, da edição, dos comentários. Diga aí as suas impressões sobre essa leitura bíblica, que tem o objetivo de abençoar muito a sua vida. Mas também, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu comentário e compartilhe esse link com outras pessoas, para que a palavra de Deus alcance muitos corações e pessoas sejam abençoadas como você tem sido abençoado, e eu também, pela poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Conto com você. Um abraço, Deus abençoe ricamente.